Hoje nós vamos falar sobre feijão branco. É um prato muito fácil de ser feito, é um prato saboroso e poucos ingredientes. Vocês vão ver que em poucos minutos você consegue fazer um feijão branco partindo da estaca zero. É só ter uma panela de pressão, um pouquinho de tempo, você precisa de mais ou menos 1h30, 2 horas para poder ter esse prato pronto. Modo de preparo. O feijão branco ele é fácil de cozinhar, mas é interessante que você deixe ele de molho. Ele vai ficar macio e vai cozinhar mais rápido. Você pode colocar 1 xícara de feijão branco de molho com água até cobrir todo esse feijão numa tigela. Deixa lá. Depois de mais ou menos uma meia hora, você remove aquela água, repõe de novo a água, cobre sempre o feijão para que ele tenha água para poder ficar sempre embebido. Isso aí você vai fazer por mais ou menos 1h30, tá? De meia hora você troca a água, enquanto isso você vai dando atenção para o polvo. Mas eu vou passar uma lista de ingredientes aqui que compõem o feijão, depois nós passamos o acessório, que é a parte do arroz. Para esse prato aí você vai precisar 1 xícara de feijão branco, tá? Essa receita que eu estou dando é para mais ou menos 3 pessoas. 12 fatias daquela linguiça paio cortada bem fininho. 12 fatias também de linguiça calabresa defumada, cortada bem fininho. Se você quiser também pode pôr linguiça portuguesa, sempre cortando fininho. Por quê? Porque ele distribui melhor na panela e passa mais o gosto para o seu feijão branco. Uma folha de louro, tá? Uma folha bonita de louro, para a parte quando se for refogar. 1/4 de uma cebola grande picadinha, 1 dente de alho, azeite e sal a gosto. Esse sal vai ser muito pouco se você quiser que o teu feijão tenha aquele toquezinho meio adocicado, que é uma característica muito gostosa desse prato. Aí, se você preferir com mais sal, é só fazer a correção. Passada essa 1h30 que nós ficamos trocando a água do feijão e tudo mais, você vai ver que ele já cresceu. Isso quer dizer que ele vai estar com o cozimento mais acelerado, tá? Normalmente o feijão demora muito para cozinhar, mas o feijão branco ele é facílimo. Vamos pôr tudo numa panela, como está aqui na foto. Colocamos as linguiças, colocamos o louro e cobrimos de água esse feijão dentro da panela. Ele tem que estar coberto de água. Você encontrou o nível de água um dedinho acima do que tem ali de feijão na panela, já é o suficiente. Põe para ferver. Quando a panela começar a chiar, aí você conta 6 minutos. Deu 6 minutos? Desliga o fogo, deixa a panela esfriar, abre a panela e veja o cozimento como está. Fatalmente, ele não vai estar ainda cozido, mas é interessante você ver esse ponto para poder colocar mais água na panela, porque nós não queremos perder esse feijão. Ele pode cozinhar demais e aí resseca e acaba queimando. Então, nessa hora, se tiver água lá dentro da panela ainda, fatalmente não está cobrindo o feijão. Você coloca mais 100 ml de água, põe para ferver de novo e vamos aguardar mais 6 minutinhos depois que a panela começar a chiar. Deu 6 minutos, desligamos a panela, esperamos ela esfriar, abrimos a panela e vamos ver. Nessa hora, com certeza, você já deve ter alguma coisa do feijão já cozido. Pega um grãozinho e prove. Se ele estiver macio, se ele estiver mais ou menos transparente, que ele começa a ficar transparente, significa que estão cozidos. Senão, nós vamos ter que dar mais uma aquecidinha lá de 6 minutos, mais um cozimento de 6 minutos. Veja se a água está no nível do feijão ou se está muito abaixo. Coloque mais 100 ml, tampa a panela, liga o fogo, mais 6 minutos de fervura aí. A essa altura você vai falar, você vai ficar abre e fecha a panela? Não, olha só. Agora abre a panela e você vai ver que ele está
cozido. Você vai pegar, os grãos estão inteiros ainda. Faça o seguinte, pega umas 2, 3 colheres desse feijão e reserve. Deixe reservado com os grãos inteiros. Veja se ele está com uma textura gostosa, macio para se comer. Esse feijão você vai deixar reservado, que daqui a pouco nós vamos juntar com outro feijão que ainda vai dar mais uma cozida rapidinho, para que quando o prato for servido, você tenha alguns grãos inteiros, que fica bonito no prato, ok? Então, antes de tampar a panela, verificar se tem água. Se não tiver água, coloque mais uns 100 ml só, e agora só 3 minutos de fervura. Abrimos a panela depois desses 3 minutinhos que se passaram, você vai ver que o feijão dentro da panela ele está como se fosse um creme. Tem alguns grãos que foram cozidos, mas eles ainda mantêm o formato do feijão. Agora nós vamos juntar aquilo que nós tínhamos na vasilha, que nós reservamos agora há pouco, vamos pôr na panela para que ele complete, fique uma mescla de feijão, caldo, meio cozido e o cozido inteiro que nós vamos servir. Bom, para servir precisa ter sal. Experimente o sal, pegue uma colher e experimente. Não deve estar muito salgado, deve estar ao ponto, porque as linguiças, por isso que elas são cortadas finas, para que elas possam passar o sabor para o feijão. Se necessário for, coloque uma pitadinha, mas não vai carregar lá porque já tem muito sal. Normalmente eu não ponho nada de sal, uma correção mínima, porque quem vai fazer a correção vai ser a salada e o molhinho que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes, vamos refogar esse feijão para ele ter um gosto gostoso? Então vamos lá, o dente de alho já está picadinho, está tudo ok? A cebola também já está picadinha? Então faça o seguinte, ponha um pouco de azeite numa panela, tá? Estilo uma colher e pouquinho, deixe esquentar bem, coloque a cebola, um pouquinho dessa cebola que nós picamos, aí elas estão bem picadinhas, coloque o dente de alho médio, picado também, para que eles fritem e passem o sabor para esse azeite. Mantenha a panela do feijão fervendo, adicione um pouquinho de água só no feijão, porque ele vai ter que evaporar enquanto ele vai incorporar o sabor do tempero que nós estamos preparando. Agora faça o seguinte, pegue uma concha e coloque uma concha de feijão dentro dessa panela que você está fazendo o tempero. Cuidado que ele vai espirrar, então eu sempre faço o seguinte, cata essa panela que está sendo preparado o tempero com o azeite, alho e a cebola, eles já estão douradinhos, já soltaram o sabor e tudo mais, pego uma concha da colher, vou para cima dessa própria panela e jogo que ele vai, todo o que vai respingar, acaba caindo dentro da panela, que é um pouquinho de óleo, né, que ele respinga. E aí continua cozendo essa panela separada com o tempero. Pegue mais uma concha, coloque lá dentro dessa daí, você vai ver que o caldo já começou a tomar outro formato ali. Agora, pegue essa que tem todo esse tempero que você está preparando e entorne na panela de feijão que está fervendo também. Então veja, por isso que eu falei para colocar um pouquinho mais de água, mais ou menos uns 100, 150 ml de água, que é para que esse caldo, que agora ele vai tomar um formato, agora ele vai tomar um sabor delicioso. E o seu feijão já está preparado. O que acompanha o feijão? Geralmente acompanha o arroz. O arroz é simples, faça o arroz da sua maneira, ou se você quiser, fica uma dica, refogue um dente de alho no azeite, pegue uma folhinha de louro, coloque lá dentro também, faz aquele barulhinho gostoso, já começa, o louro começa a desprender sabor nesse azeite que está dentro da panela, coloque o seu arroz, frite o arroz e coloque água, do jeito que você habitualmente faz o seu arroz. Pronto, deixa o arrozinho lá, feijão já está pronto, vamos preparar a linguiça que vai acompanhar. Acompanhamento. Lembra aquele paio, aquela linguiça calabresa que nós compramos? Não consumimos tudo.
mas vamos fazer mais umas 10 fatiazinhas daquela lá, 10, 12, quanto você achar. Faça a fatia bem fininha, tanto da calabresa quanto do paio, coloque numa frigideira e somente elas você vai fritar. Ao fritar, você vai ver que ela muda de cor, começa a exalar um aroma muito gostoso. Pegue meia cebola, que já deve estar fatiada, cebola daquela primeira que você usou um quarto no feijão, vai usar meia cebola agora aqui com as linguiças, coloca a cebola junto, ó, já me dá água na boca. Coloca a cebola junto à linguiça, ela começa a tomar uma cor e a cebola ficando transparente, já está na hora de nós pararmos essa fritura. O que acompanha esse prato é uma salada de escarola. Lave as folhas e pique bem fininho. Coloca a escarola na saladeira, depois de fatiada. Aí você vai fazer o tempero, azeite por cima dessa escarola, você vai pôr sal e vai espremer quase que um limão inteiro nesse pé de escarola que você acabou de fazer. Um pé de escarola é muito grande, normalmente para 3 pessoas eu faço por volta de umas 8, 10 folhinhas de escarola cortada bem fininha, ela dá um volume legal. Pique um tomate também para dar um colorido e já foi temperado com sal, mexa aquilo lá para que tome o sabor do limão. Isso aí vai ajudar no sabor do seu feijão. Mais uma coisa que acompanha o nosso feijão, isso dá um toque fundamental, tem que ter e é muito gostoso. Fazer um vinagretezinho, eu acabo pondo somente salsinha e cebola. Cebola muito picadinha, a salsinha também bem picadinha, mais ou menos um meio maço de salsinha e aquele outro, um quarto da cebola. Usamos um quarto no feijão, usamos meio na linguiça calabresa e no paio, e agora sobrou um quarto. Esse um quarto você vai terminar de picar e vai fazer essa porçãozinha de um vinagrete que vai acompanhar esse nosso feijão. Como que é esse vinagrete? Salsinha picada, cebola picada, você põe sal, você põe azeite, põe orégano. Se precisar ou se você quiser, você pode pôr uma pimentinha também. Eu costumo fazer 2 molhos, um com pimenta e um sem pimenta, idênticos. A diferença é justamente a pimenta. E tempere com o azeite que eu já falei, com o sal que eu já falei e quase um limão inteiro. Você espreme aquilo lá que fica uma coisa muito gostosa. O limão vai amaciar a salsinha, a cebola, vai dar praticamente um cozimento a frio nesse seu vinagrete. Também temos uma parte aí que é a banana da terra. Banana da terra, você compra ela já passando, ela está amarelinha. Quando ela começar a escurecer, você pega aquela que já está com as manchas mais escuras, senão que ela está ficando madura. Você descasca a banana, coloca sobre a tábua e corta na diagonal, para que a fatia fique um pouquinho maiorzinha. Põe uma frigideira, se tiver antiaderente, ótimo, se não, uma frigideira normal. Põe só um fiozinho de azeite e coloca as bananas lá, as fatias das bananas. Conta mais ou menos uns 5 segundos, vira 5 segundos de cada lado. Se não tomou aquele tostado assim, se não chamou uma corzinha meio transparente, deixa até formar. Se formar a crosta não tem problema não, que ela é gostosa do mesmo jeito, e reserve também num prato, isso daí depois de pronto. Bom, feijão pronto, arroz pronto, linguiça pronta, tá tudo prontinho. É só servir, ou se você quiser empratar, você pode pôr disposto no prato, como está ilustrado na foto. Salada, a linguiça,
o arroz, o feijão e a banana e deixar o pessoal se divertir com isso daí. O molhinho serve para acompanhar e dar uma temperada em tudo aquilo que você for saborear. E bom apetite!